Polêmica no mundo dos youtubers. Polêmica no mundo dos streamers de LOLzinho. Você que não faz parte desse mundo pode até dar de ombros, mas eu acho que esse papo é muito importante quando a gente fala de produção de conteúdo, que é o que você está consumindo aqui. Nós vamos falar da polêmica do LOLzinho, mas essa polêmica se encaixa e pode explicar o que acontece em muitos canais e em muitos trabalhos do YouTube. Eu já expliquei aqui várias vezes como o trabalho do YouTube é precarizado e eu acho que é super importante para você que está assistindo, que está pensando em criar conteúdo, entender todo esse contexto que está sendo falado e que vai ser falado. Beleza? Eu sou Emílio Garcia, você está no Blabologia, num canal do YouTube, num canal que faz stream, num cara que vive de conteúdo e que talvez tenha uma notinha ou duas para acrescentar aqui a esse papo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o YouTube é dividido em nichos, como tudo que a gente tem no mundo hoje, mas as plataformas, as redes sociais permitiram que isso acontecesse com muita frequência, é que você divide o YouTube em coisas, do tipo, canais de ciência são um nicho, canais de jogos são outro nicho e ainda mais especificamente, canais de determinados jogos são outro nicho. Então, se você não consome o conteúdo que eu, por exemplo, que jogo League of Legends, consumo de vez em quando, você não sabe dessa polêmica, mas eu acho que essa polêmica traz uma discussão maior. Ela traz uma discussão, como eu disse ali no começo, sobre produção de conteúdo e principalmente sobre como as plataformas de produção de conteúdo tratam seus criadores. Então, dentro desse nicho de produção de conteúdo, tem um cara que é conhecido como Ucla, que tem um canal no YouTube há 10 anos, e ele faz uma discussão muito comum que os canais fazem no final do ano, que é uma discussão sobre como foi o ano dele, se ele deveria parar de produzir conteúdo, e ele traz a opinião dele sobre produção de conteúdo, certo? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês verem quem é o Ucla e esse vídeo, e esses 3 vídeos, essa sequência de 3 vídeos que ele tá trazendo aqui. Então qual que é o trabalho do Ucla? Ele faz análise de League of Legends, beleza? E o que a gente está vendo aqui são 3 vídeos. No primeiro vídeo ele faz um vídeo sobre o fim do ano. Então ele vai discutir sobre o canal dele, sobre a ideia dele de parar o canal. Daí depois ele vai falar sobre não vir, ele cria um conteúdo muito interessante, muito relevante, sobre falando não vire um criador de conteúdo, desabafa sobre o meu trabalho no YouTube. E aqui ele faz uma coisa muito legal que eu sempre fiz com vocês, que eu acho muito interessante, que é falar sobre dinheiro, falar sobre ganhos, falar sobre a importância da comunidade. Então ele vem trazer esse dado e daí depois ele traz um terceiro vídeo falando estou sendo cancelado por quê? Porque os outros youtubers de gamers vêm fazer conteúdo em cima dele, vêm discutir o que ele fala e principalmente vêm criticar o que ele fala. Uma coisa que é importante de entender, principalmente desses outros criadores de conteúdo, é que quem faz essa crítica a ele, ou seja, quem pega o conteúdo dele e fala assim, cara, não sei se você tá falando sério, e aí começam a cancelar ele e falar, pô, Ucla, você tá falando besteira, são youtubers que fazem sucesso na plataforma, são streamers que fazem sucesso na plataforma, são pessoas que ganham dinheiro com a plataforma, tá bom? Então eu vou resumir rapidamente o que o Ucla fala nesses vídeos. Então o que ele traz é uma discussão sobre o que é trabalhar para o YouTube, e aqui ele faz uma discussão não tão profunda, mas do ponto de vista dele sobre a precarização do trabalho do YouTube. Depois ele vai falar que é muito difícil ganhar dinheiro no YouTube, que a maioria das pessoas não ganha dinheiro no YouTube, e daí depois ele vai falar, ele vai discutir que talvez você, se você está pensando em entrar no YouTube, você deveria gastar a sua energia com outras coisas. Então vamos analisar alguns passos, algumas coisas que ele fala. A primeira coisa que ele traz é que ele tem um canal com mais de 400 mil inscritos, ou seja, um canal, e vocês vão ver isso, que para os padrões do YouTube é um canal muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o Blabla tá com 260 mil inscritos, se eu não me engano, 3 elementos 112, 113 mil inscritos, tem que ver os dados aqui direitinho, mas não foge muito disso. Então a gente tem canais, eu participo de canais que são menores do que os canais do Ucla. E aí ele traz, depois de fazer essa análise, ele fala que apesar de todo esse público que ele tem, ele traz 2 dados que são relevantes. O primeiro dado, ele fala sobre 2024, então ele fala que em 2024 ele ganhou em média 2 salários mínimos do YouTube.
Ou seja, ele está falando principalmente dos ganhos com AdSense, de quanto a plataforma paga para ele por vídeo publicado, e daí depois ele faz uma conta simples, discutindo quanto isso renderia por hora trabalhada que ele traz. Então, a primeira coisa que o Ookla fala é que apesar de ter 10 anos de YouTube, apesar de ter um canal que produz bastante, um canal que é bastante produtivo, a grana que ele conseguiu ganhar em 2024 por mês foi um valor de mais ou menos R$ 2.800, ele fala algo perto de R$ 3.000, e aí ele faz uma conta de quanto isso paga a hora trabalhada, e ele vai falar sobre um valor pago de hora trabalhada de R$ 25 por hora trabalhada, certo? Então, é muito relevante esse cálculo que ele faz, porque ele consegue trazer esse valor para o mundo real. Então, a primeira coisa que a gente precisa comentar aqui em relação a isso é que ele, inclusive, fala no vídeo dele que perto da média da população, ele não ganha um salário ruim. Apesar da gente saber que R$ 3.000 no Brasil de hoje não é um salário que dê para levar uma vida em que você tem o mínimo que você precisa para sobreviver com qualidade. E o mínimo é cultura, o mínimo é educação, o mínimo é saúde, o mínimo é exercício, o mínimo é alimentação. Os cálculos falam que no Brasil hoje, para você conseguir atingir esse mínimo, você teria que ter um ganho familiar em uma família com 2 ou 3 pessoas, perto de 7, 8 mil reais, certo? Então, o que ele traz é que, e ele discute isso, ele fala que se você levar em consideração que metade da população brasileira vive, e isso sou eu que estou falando na verdade, vive com um salário mínimo, essa grana não é uma grana tão baixa, apesar de ser baixa. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente trabalha numa plataforma como essa, o que a gente faz é que a gente recebe como pessoa jurídica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Ookla não tem direito à aposentadoria, quer dizer que o Ookla não tem direito a 13º, quer dizer que o Ookla não tem direito a fundo de garantia, quer dizer que o Ookla trabalha como um PJ que ganha R$ 3.000 por mês, certo? Isso a gente está falando de ganhos do YouTube, direto do YouTube. Uma outra coisa que a gente precisa analisar é que o Ookla tem esse canal grande e que ele faz pelo menos 1 milhão de visualizações por mês. Ele faz muitas horas de visualização por mês. Eu entrei aqui nos dados do canal dele e o canal dele não é um canal ruim. O canal dele dentro da plataforma do YouTube é um canal razoável. Ele também traz outros pontos. Ele discute que outras formas de ganhar dinheiro além desses R$ 3.000 são a comunidade. Então é o apoio direto de vocês aqui no Catar, aqui no Pix do Blá, é o apoio de vocês lá no nosso Catarse, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, em relação ao Blá, a gente faz mais ou menos de AdSense a mesma coisa que o Ookla faz, só que a gente faz isso com metade das visualizações, porque o nosso canal ele tem um valor maior para o YouTube. O YouTube paga um pouco mais, paga o dobro por 1.000 visualizações do que paga para o canal do Ookla por causa do nicho que a gente tá. Então, para vocês terem uma ideia, de AdSense do Blá, o que a gente ganha hoje por mês são R$ 3.000. 2.800, tem uma variaçãozinha, mas é um valor de R$ 3.000, certo? Isso inclui, por exemplo, o trabalho do Matheus, que é pago, mal pago. É mal pago, já dizendo que eu pago pouco para o Matheus, gostaria de pagar muito mais para o Matheus, gostaria de ganhar muito mais para conseguir pagar muito mais para o Matheus, mas isso falando de custos, isso não inclui, então esse é o valor bruto, não é o lucro do canal, porque daí eu tenho que tirar o que eu pago para o Matheus, tenho que tirar o que eu pago de luz, de água, de internet, de desgaste do meu material. Então, se a gente for colocar tudo isso na conta, o lucro do Blá deve ser metade disso. Então, o que a gente lucra com o Blá hoje de AdSense, claramente, é mais ou menos uns R$ 1.500, que é o que sobra pra gente todos os meses, tá bom? O Matheus não faz trabalho voluntário, ele só ganha menos do que eu acho que o Matheus mereceria. E isso é uma coisa super importante, porque esses dados que eu tô passando para vocês são claros para o Matheus. O Matheus sabe quanto a gente ganha aqui, tá bom? Então, quando eu falo para vocês que
A gente precisa que vocês apoiem a gente no Pix, que a gente precisa que vocês continuem apoiando a gente no Catarse, que a gente precisa que vocês entrem lá na lojinha do Blá Blá e que vocês comprem os nossos produtos. Não é mimimi, é porque se vocês não fizerem isso, a gente não ganha dinheirinho suficiente para continuar produzindo conteúdo e para continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? E isso a gente tá falando do Blá Blá. Se a gente for falar do Biologia em Meia Hora, o Biologia em Meia Hora até 2 meses, 3 meses atrás ganhava um total de R$0, tá? Então o Biologia em Meia Hora no YouTube não ganha nada e o Biologia em Meia Hora no Spotify ganha muito pouco mesmo. Muito pouco, porque o Spotify paga menos ainda do que o YouTube. Só para vocês terem uma ideia, se a gente considerar as horas trabalhadas no Biologia em Meia Hora do Matheus, da Toca Livros, que faz a edição, e da Camila, o Biologia em Meia Hora é deficitário em milhares e milhares de reais, tá bom? Milhares de reais. A gente nem faz essa conta, porque se a gente parar um dia para fazer essa conta, o Biologia em Meia Hora acaba. A gente vai parar de publicar o Biologia em Meia Hora se a gente fizer essa conta, tá bom? Então o que o UCLA traz são esses valores. O que o UCLA vai fazer, o que o UCLA vai discutir é que se você for colocar no fio do bigode, talvez não valha a pena você virar um produtor de conteúdo. Mas tem um outro dado que eu quero trazer, tem uma outra informação que eu acho que é relevante, que a gente precisa discutir aqui, é que mesmo quando o UCLA está falando de YouTube, ele está falando de canais que são monetizados no YouTube. Então tem esse outro dado que a gente não está considerando, que eu acho que é muito relevante da gente trazer aqui. Então o que você precisa para monetizar no YouTube hoje? Se eu não me engano, você precisa ter 1.000 inscritos e você precisa ter pelo menos 4.000 horas escutadas ou vistas no seu canal do YouTube. O Biologia em Meia Hora não bateu esse valor ainda, tá? Canais que têm mais do que 1.000 inscritos são menos de 9%. Canais que têm entre 10.000 e 100.000 inscritos são menos do que 2,5%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você entrar no YouTube hoje, pensando que você vai ter entre 1.000 e 10.000 inscritos, você precisa ser melhor do que você vai ter mais de 10.000 inscritos, você precisa ser melhor do que 97,5% dos canais publicados no YouTube. E isso não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com o YouTube. Isso só quer dizer que você tem mais de 10.000 inscritos, tá? Por quê? Porque de acordo com os dados publicados pela própria plataforma, só 0,25% dos canais são monetizados pela plataforma. Ou seja, para ganhar pelo menos $5 por mês do YouTube, que você não vai nem conseguir sacar, você precisa ser melhor do que 99,75% dos canais. Beleza? Para você conseguir ser monetizado pelo YouTube. Para que o YouTube olhe para você e fale assim, tá bom, vou colocar propaganda no seu canal e você vai ganhar um dinheirinho. Você precisa ser melhor do que 99,75% dos canais. Então olha que interessante esse dado. Isso quer dizer que a probabilidade de você ter sucesso no YouTube é muito baixa. E sucesso é você ganhar dinheiro. Sucesso é você ganhar o mínimo de dinheiro, tá? Sucesso não é você conseguir um dinheiro real. E é muito louco a gente olhar isso, porque isso a gente está falando ainda de dados dos Estados Unidos. Porque assim, ó, eu vou abrir uma imagem aqui, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, tá? De estimativas do YouTube. Então vamos lá, vou colocar a imagem aqui na tela para vocês. Deixa eu dar um F11, tá aqui, ó. Olhem essa tabela aqui, tá bom?
Então aqui, ó, de 1 a 1000 subscribers você não vai ganhar nada. Isso aqui é zero, tá? Isso aqui é zero. De 1001 a 10 mil subscribers, de $50 por mês a $500 por mês. De 10 mil subscribers a 100 mil subscribers, de $500 por mês a $5 mil por mês. Eu já vou explicar para vocês porque esse valor aqui não é real. De $100 mil por mês a 1 milhão, $5 mil por mês. De 1 milhão a 10 milhões, 50 mil. E aqui a gente tá falando de youtuber que realmente ganha dinheiro com a plataforma. Escutem o que eu vou dizer pra vocês. O Blá Blá tá aqui, ó. 100 mil subscribers. A gente ganha isso aqui, ó. Por mês. A gente ganha o menor valor da linha de cima. O UCLA ganha o menor valor da linha de cima, tá? O 3 Elementos não faz isso por mês. Beleza? Não faz. Esses valores aqui, ó, são valores para os Estados Unidos. Em que o AdSense dos Estados Unidos é 10 vezes maior do que o AdSense brasileiro. Então, se você for pensar no AdSense brasileiro, é só você dividir esses valores aqui por 10. Então, a gente ganha esse valor aqui, ó. Certo? Então, vamos voltar ao UCLA. Vamos voltar ao que o UCLA falava. Quando você entra no canal do YouTube, o risco é todo seu. Os custos são todos seus. O tempo é todo seu. E você sobe o vídeo na plataforma. A hora que você sobe o vídeo na plataforma, a plataforma determina quando ela vai começar a colocar propaganda, por quanto ela vai vender essa propaganda e quando você vai receber e quanto dessa porcentagem você vai receber. A gente não tem a informação de por quanto eles venderam, a gente não tem a informação de qual porcentagem eles pagaram. Certo? Tranquilo? Então, quando a gente olha para esses dados, quando a gente olha para porcentagem, quando a gente olha para o trabalho que você tem que ter e para a incerteza de que você vai ter sucesso, quando o UCLA olha para tudo isso e fala, gente, talvez você não devesse entrar para o YouTube, ele tá certo. Eu mudaria a frase um pouco. Talvez você não devesse entrar para o YouTube para ganhar dinheiro. E aqui eu vou contar um último segredo. Um último segredo para vocês. Sabe quem fala o que o UCLA falou? Sabe quem diz exatamente essa frase que o UCLA falou? De que você não deveria entrar no YouTube pensando em ganhar dinheiro? O YouTube. O gerente de produção de conteúdo do YouTube. Esse cara olha pra gente quando a gente vai no YouTube a primeira vez e fala que o nosso objetivo não deveria ser ganhar dinheiro na plataforma. Por quê? Porque ele tem esses dados. Porque ele sabe dessa informação. Porque ele não tem como me prometer que eu vou ganhar dinheiro. Ele não tem como prometer que eu vou ganhar dinheiro. O cara do YouTube fala o que o UCLA falou. Então, para aqueles produtores de conteúdo que conseguem ganhar dinheiro na plataforma e que criticaram o UCLA, que estão cancelando o UCLA, estão falando, não, a gente tem que ser grato à plataforma. Ser grato à plataforma é o meu ovo esquerdo. O nosso trabalho é precarizado dentro da plataforma. A plataforma não nos dá suporte nenhum. A plataforma não dá nem os nossos dados reais a gente tem da plataforma. A gente não tem a menor ideia de como fazer sucesso. A gente não tem a menor ideia de como ganhar dinheiro na plataforma. E se você perguntar para os youtubers que ganham dinheiro, se você perguntar para o Pedro Loss, se você perguntar para o Iberê Tenório, se você perguntar para esses caras qual é a fórmula do sucesso, ele não sabe de verdade. Não sabe. Eu vi gente criticando o YouTube, o UCLA falando, não, você tem que entrar na plataforma e você tem que ter um diferencial. Que diferencial? Qual que é a fórmula para fazer sucesso? Ninguém sabe. O Pirula fala isso. Fazer sucesso nessa plataforma é um grande acidente. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que tomar é quando a gente glorifica essa plataforma. E aqui eu vou defender a educação mais uma vez. Eu trabalhava numa faculdade particular que todo mundo que está assistindo e todo mundo fala que era uma grande de uma porcaria.
Porque faculdade particular, Unisquina, esses caras não sabem do que estão falando. Prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer. A faculdade que eu trabalhava tinha esses dados, e esses dados são reais, tá? Não é mentira. Esses dados são reais, eu estava lá. Eu estou trazendo dados reais. Ela tinha uma empregabilidade na área formada, ou seja, se o cara era engenheiro, formava engenheiro, ele ia trabalhar de engenheiro. Se ele era veterinário, ele ia trabalhar como médico veterinário. Se ele era fisioterapeuta, ele ia trabalhar como fisioterapeuta, de mais de 90%. Ou seja, se você estudasse lá na Unisquina que eu dava aula, que todo mundo sempre critica, a chance de você trabalhar na área era de mais de 90%. Os alunos que eu fui professor por 12 anos dobravam a sua renda. E aí aqui a gente tem que discutir isso porque isso é muito importante. Eles dobravam a renda de 2.000 para 4.000. Dobravam a sua renda depois de formados. Dobravam a sua renda. E quando a sua renda dobra de 2.000 para 4.000, a sua vida muda. Muda. Certo? Então, a chance da pessoa conseguir melhorar um pouquinho de vida fazendo faculdade, mas era Unisquina, mas o engenheiro é ruim, mas era muito maior do que a chance de você conseguir sucesso no YouTube, na Twitch, no Instagram, onde quer que seja. O UCLA tá certo. Vai estudar programação, vai estudar algo que você goste. A chance de você melhorar de vida, mesmo que seja um pouco, é muito maior do que a chance de você ganhar qualquer coisa dentro de uma plataforma. Emílio, mas você tem patrocinador. Emílio, mas você ganha camiseta. Emílio, mais isso. Emílio, mais aquilo. Emílio, mas eu coloco dinheiro aqui no Pix para melhorar um pouquinho a sua condição. Eu sou um dos caras que tem sucesso. Eu sou um dos caras que tem sucesso. Eu sou um dos caras que vive da plataforma. Eu sou um dos caras que estou falando, você não vai ganhar dinheiro. Eu sou um dos caras que ficou 2 semanas sem fazer vídeo e se eu não volto hoje, eu vou me ferrar na plataforma. Eu sou um dos caras que antes de tirar férias do 3 Elementos trabalhou pra caramba pra continuar tendo vídeo segunda, quarta e sexta no 3 Elementos. Porque eu não posso parar de trabalhar. Porque ainda mais se eu parar de trabalhar, a plataforma derruba o meu canal. Meu canal perde visualização. Eu sou o cara que fala pro Matheus que ele tem que virar cambalhota pra conseguir colocar conteúdo no canal quando eu não consigo trabalhar. Então olha só quem tá falando pra vocês que não dá certo. Eu que dei certo na plataforma. Tá bom? Então o UCLA tá certo. Se você tem sucesso na plataforma, parabéns pra você. Parabéns. Mas para de tratar isso como se fosse uma mágica. Não, eu sei fazer. Eu sei a fórmula do sucesso, porque isso não é verdade. Porque ninguém sabe qual é a fórmula da verdade. Tá bom? Beleza? Então o YouTube é um ambiente muito difícil. Tem um último dado que eu vou trazer para vocês, tá? O último dado que eu vou trazer para vocês. E esse é um dado que o YouTube não passa mais pra gente. Eles passavam pra gente lá em 2018. A cada minuto que passa, 400 horas de conteúdo são subidas no YouTube no mundo inteiro. 400 horas de conteúdo a cada minuto. Você vai entrar nesse mar de competição. É nesse lugar. É nesse lugar que você vai entrar. É por isso que não dá certo. Na verdade, eu vou terminar com uma frase. O YouTube dá certo para um cacete. O YouTube é perfeito. Ele é um modelo de negócios perfeito. Perfeito. Sabe para quem? Pro YouTube. É isso. Funciona maravilhosamente bem pro Google. Funciona maravilhosamente bem pro YouTube. Beleza?
Era isso que eu tinha pra falar hoje. Valeu demais por acompanharem o Blá Blá. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e principalmente deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Falou, valeu e tchau!